Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Unigênito, único Filho, ele deu a vida dele por todos nós, todos em nome de Jesus. E para a honra e glória do Senhor, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João. Quem tem a sua Bíblia em casa, leia, que é bom lermos juntos, porque é a palavra de Deus e a palavra do Senhor. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. Então pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de João, no capítulo 10 e o versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus falou de forma essa parábola, mas eles não compreenderam o significado do que eles haviam falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu, Jesus, vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispensam o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu a conheço. Entrego minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus. E o versículo 27 está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da minha mão, do meu Pai. Eu e o Pai somos um, para a honra e glória do Senhor. Essa palavra de Deus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, onde Jesus, ele fala claramente que ele é a porta. E se alguém entrar por ele, achará e conhecerá o caminho verdadeiro que é Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro pastor que deu a vida pelas ovelhas, por nós, por todas, mesmo daquela época que ele andava com os discípulos. Esse Deus maravilhoso, que ele enviou o seu Filho único na cruz do Calvário, para dar a vida por todos nós, esse Deus maravilhoso. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando, explicando, deixando a palavra de Deus clara, que a palavra de Deus é vida,
é luz, é salvação e revelação para todos aqueles que crêem. Então você crê na palavra de Deus. Você abre a sua Bíblia, que a palavra de Deus é a boca dele falando aos seus corações, aos nossos corações. Porque de mim mesma nada sou, nada sei. Eu sou apenas serva do Senhor, um instrumento nas mãos dele. E tudo que sai daqui é para a glória dele, porque ele é que coloca as palavras na minha boca, através dessa palavra maravilhosa dele. E sendo assim, Jesus lhe disse de novo, em verdade asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, e qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará, sairá e achará pastagem. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões, assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Todos quanto vieram antes de Jesus, na antiguidade. Muitos que falavam de Deus, que usavam o nome de Deus para querer enganar as pessoas, mas para a glória de Deus, aquelas ovelhas, como Jesus está dizendo aqui na palavra dele, não deram ouvido. E hoje não é diferente, porque o diabo, ele vem senão o quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus está falando aqui claramente da palavra dele. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Veja a diferença entre Deus e Satanás. Porque o diabo, ele veio o quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala aqui claramente, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, de todos vocês que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, em qualquer hora do dia, quando for hoje, ou amanhã ou depois, mas que Deus fale ao seu coração, que Deus está falando aqui no evangelho dele, que ele é o pastor das ovelhas, o pastor que guia as suas ovelhas, que a ovelha que conhece a voz de Cristo, que somos eu, vocês, não ouve vozes estranhas. O que ele está falando aqui? Você é servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Todos são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus conhecem a voz de Deus. Ouvem a palavra de Deus e jamais se deixam enganar. Porque o nome de Deus é poderoso. É um nome abençoado. Um nome que está acima de todos os nomes. Então esse nome tem poder, e através desse Deus, que ele tem o poder nos céus e na terra, de lhe curar, de libertar de qualquer que seja a sua enfermidade. É só você colocar a sua confiança em Deus e não dar ouvido a vozes alheias, a vozes de Satanás, que muitas pessoas são usadas por Satanás para quê? Para querer te denegrir sua imagem, para levantar falso testemunho, dizer que você não vai levantar da cama, dizer que você não vai ficar curado dessa doença. Mas a última palavra, ela vem de Deus. Então você escolhe a vida ou a morte. Jesus é a vida, ele é o pastor, ele é a porta pela qual, se você escolher o caminho dele, será salvo. E Deus, o Salvador do mundo, não quer que ninguém se perca. Esse Deus maravilhoso. Por isso que ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, do Calvário, derramou seu sangue por nós pecadores. Ao terceiro dia ele ressuscitou, desceu ao inferno, pegou a chave lá do inferno da mão de Satanás, que ele já estava festejando, pensando que estava ganho, mas a última palavra veio de Jesus, e Jesus pegou aquela chave e ressuscitou ao terceiro dia com aquela chave do inferno na mão, e disse que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? Sou eu, vocês, todos que conhecem a palavra do Senhor. As servas de Deus, que clamam dia e noite por sua família, por seus filhos, por todos os irmãos em Cristo, que o evangelho de Cristo é esse, é orar pelas almas, é buscar as almas perdidas da casa de Israel. Se você tem desejo no seu coração de evangelizar,
de buscar almas para Cristo, de fazer a vontade dele, como ele está escrito em Marcos, do Evangelho, capítulo 15, o versículo 16. Ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Você está obedecendo a Deus, porque a ordem é de Jesus, o milagre vem de Jesus, as bênçãos vêm de Jesus. Quem falar ao contrário, dizer que você tem que pagar qualquer coisa ou quantia o que for, oferecer lá o que for, para receber a bênção de Deus, é mentira do diabo. Porque o diabo ele é enganador, ele é mentiroso, ele é fajuta. Então, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, poderosa. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, que tem o poder de nos salvar, de nos libertar, de nos colocar de pé e de cada vez mais nos derramar bênçãos e bênçãos sem medida. Porque se eu estou aqui neste momento, nessa bênção, nesse ar puro, nesse terreno que Deus me deu, para a honra e glória do nome dele, tudo que eu tenho é de Deus, é o Senhor que me deu, é porque é o meu Deus que me dá o privilégio de estar respirando esse ar puro. E Deus deseja o bem para todos. Todos aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade. Esse Deus poderoso, Ele deseja a vida eterna para todos. Então, não coloque desculpa nenhuma, não se deixe enganar, porque o Evangelho de Deus é de graça. Ele chegou a todos. Jesus veio para todos. Todos, eles não fazem acepção de pessoas. Esse Evangelho poderoso, como ele está dizendo aqui na palavra dele. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispensa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Jesus está falando aqui claramente na palavra dele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você que é escolhido de Deus, servo de Deus, servas de Deus, escolhidas de Deus, milhões que conhecem essa palavra maravilhosa, jamais vai se render à determinação de alguém, a regras, a sistema, que Jesus não tem sistema nenhum. A palavra de Deus é simples e poderosa. O Evangelho de Deus é vivo e eficaz. É uma palavra de Deus, a palavra de Deus que salva, que cura e liberta vidas. Esse é o Evangelho de Cristo. Jesus, quando andava pelos montes pregando a palavra dele, ele dizia o quê? Como está escrito no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a palavra de Deus é clara. Jesus está fazendo um convite para todos. É todos em geral, todos, raças, nações e tribos, todos os povos da face da terra. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então clame a esse Deus poderoso. Clame, qualquer que seja a situação de sua vida, a adversidade, clame a Deus, busque a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Como está escrito na palavra de Deus, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de todo o teu coração. Então busque a Deus. Amar o próximo como a si mesmo, desejar o bem a todos, porque estamos numa época de buscar cada vez mais a Cristo, orar por todos, por nossos vizinhos, por todas as pessoas, por todos os enfermos, por todos que estão nos presídios, que essa é a palavra de Deus. Jesus é amor, Jesus é graça, porque pela graça somos salvos, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não. Jesus deixou claramente todas as coisas na palavra dele. Porque pela graça sois salvos. Se eu sou salva, é pela graça de Deus. Se eu estou aqui neste momento, nesse terreno de bênção que o Espírito Santo, que Deus, que deu condições ao meu esposo para comprar, foi
Deus que me deu pela graça. Se eu sou salvo é pela graça de Deus. Isso não vem de vós, vem de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie, porque ninguém é perfeito. O único perfeito é Jesus Cristo de Nazaré. Esse Deus poderoso que faz o sol brilhar e a lua à noite brilhar para todos. Então ele ama a todos. Então, você que tem o desejo no seu coração de pregar essa palavra de Deus, aí diz, mas eu não sei pregar. Mas quem lhe usa é Deus. Quem coloca as palavras na sua boca é Deus. Como ele colocou na boca de Jeremias, ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente e sempre será. Porque ele é o âmago, o princípio e o fim. Jeremias disse, Senhor, eu não sei pregar, sou uma criança. Mas ele disse, Jeremias, não diga sou uma criança, né? Porque o que Deus mandar falar, você falará. Isso que eu estou falando aqui nesse momento é a palavra de Deus. Porque Ele é quem toca no meu coração, Ele é quem dá a palavra, Ele é que dá o entendimento e sabedoria. Eles que a sabedoria verdadeira vem do alto céus, porque Ele é quem dá o entendimento de todas as coisas em nossas vidas. Como está escrito aqui a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhe dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. As minhas ovelhas, como Jesus está falando aqui, que Ele é o verdadeiro pastor, que nos guia por pastos verdejantes. E como está escrito também no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça por amor do seu nome. Então, esse é o pastor das nossas vidas, que está conosco 24 horas nas nossas vidas, nos dando respiração, cuidando de nós enquanto dormimos, como está no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde vem nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, e eis que tosquenejará, jamais dormirá o guarda de Israel, porque o Senhor é quem nos guarda, Ele guardará a nossa alma, a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Então o guarda de Israel não dorme, o nosso Deus ele não dorme. Quando estamos dormindo, Ele está tomando conta de nós, para a honra e glória do Senhor. Então como ele está escrito aqui na palavra dele, no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é o Pai, o Filho é um, o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que toma conta verdadeiramente de nós. Esse Deus, como ele está dizendo aqui, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, Jesus está falando claramente que ele conhece a vida de cada um. Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Antes mesmo de ser formado no ventre, Jesus já te conhecia. Como está escrito no Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de geração em geração, tu és Deus, e Ele é o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu amo, a quem eu adoro de todo o meu coração. E Ele te conhece, e Ele deseja também que você leve
esta palavra para outras vidas, porque Ele é o seu pastor, Ele é que direciona você, a sua vida, os seus passos. Então, se você sente desejo de evangelizar, de pregar essa palavra, envie pelo seu celular, compartilhe essa palavra de Deus, porque você está compartilhando é a palavra de Deus, porque a glória é de Deus. Eu sou apenas serva dele. Eu sou apenas uma pequena serva do Senhor, que clama a Ele todos os dias, que eu espero em Deus. E a glória é dele, a honra é dele, a vitória é do povo de Deus. Esse povo de bênçãos que clama ao Senhor todos os dias, que ora por todos nós, em nome de Jesus. Que você também conheça essa palavra de Deus e evangelize também outras vidas, porque Deus, Ele é que capacita você. Você pode ter doutorado, o que for, bacharelado, fazer teologia, mas a palavra de Deus, essa daqui, Ele é quem coloca as palavras na sua boca. Ele é quem te usa para a glória dele. Porque, como eu já falei, vou repetir de mim mesma, não sou nada. Essa palavra aqui é dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhe dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Então, se você deseja cada vez mais, você ainda não é evangélico, tem a vida eterna, pregue a palavra de Deus, aceite essa palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Você é profeta da sua casa, desde o ventre da sua mãe que você já te ungiu. Não precisa vir ninguém de São Paulo, nem do Rio, nem de sei aonde, para ungir você não. Deus, quem lhe unge é Deus, quem lhe consagra é Deus, porque Ele é o pastor verdadeiro que guia as suas ovelhas por onde quer que vá. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer a luz dele, a glória dele na sua vida, para todo sempre. Que a comunhão do Espírito Santo de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, para todo sempre. Amém.